Bom dia a todos. E que Jesus, o nosso Mestre, Ele possa nos envolver para que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para todas as lições que nos chegarem nessa manhã. E que nós possamos abrir o coração, mas isso nós sabemos que não basta, né? Que nós possamos também sair daqui com o firme propósito de colocar, de alguma maneira, não tudo, porque nós sabemos que é aos poucos, tudo é um processo, mas aos poucos e colocando o que nós temos aprendido na nossa vida diária. Então, como foi dito, a nossa lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Endireitai os Caminhos. E como a gente sempre está falando aqui sobre esse livro que deveria ser lido e relido por todos nós, Emmanuel, que é o autor espiritual, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos traz lindas lições, porque ele vai lá no Evangelho de Jesus, porque ele está sempre pautado no Evangelho de Jesus, nas lições de Jesus, e traz uma frase pequena, e dessa frase ele traz assim ensinamentos que é para nós levarmos para a nossa vida. A frase dessa lição 16, Endireitai os caminhos, é a seguinte: endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem disse essa frase foi João Batista, e ela está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Então, mais uma vez eu vou repetir a frase. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, meus amigos, nós vamos percebendo que essas palavras, elas já têm sido faladas, repetidas várias vezes por nós e por todos, né? Então, é uma recomendação que nós vemos aqui, que começa lá em Isaías, que foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus. E ele já falava sobre a vinda de Jesus aqui para o nosso planeta e da importância da gente ir endireitando os nossos caminhos para que a gente pudesse perceber, sentir, e quando ele chegasse a gente pudesse reconhecê-lo. Aí, depois de Isaías, foi João Batista que recomendou a recomendação de Isaías. E João Batista era, segundo o Evangelho, era primo de Jesus, e antes de Jesus começar o seu Evangelho, né, começar a falar para o povo, João Batista, que era mais velho, ele falava já de Jesus. Ele já falava dessa vinda e citou a citação de Isaías para chamar mais uma vez a nossa atenção. O mapa, né, da cidade. Hoje a gente abre lá o nosso celular, põe no Google Maps e procura um caminho que nos leve a alguma religião. Então, às vezes nós procuramos os lugares físicos, como por exemplo um templo, nós procuramos uma igreja, e nós que aqui estamos procuramos a casa espírita, para que nós possamos endireitar o nosso caminho. E aí, nós encontrando aquele lugar que nós nos sentimos bem, nos sentimos acolhidos, nos sentimos à vontade, nós começamos a frequentar esse lugar. E participamos de alguns rituais, participamos também de alguns trabalhos, às vezes imbuídos de boa vontade, reconhecendo que nós precisamos dar nossa cota também, nós abraçamos alguns trabalhos. E assim, nós começamos a achar que nós estamos em sintonia com Deus. Porque nós encontramos o lugar físico, o caminho físico, né, para que nós possamos, que nós achamos que possa nos endireitar, né? Então nós achamos que estamos em sintonia com Deus, em sintonia com o nosso Mestre Jesus, em sintonia com os nossos amigos da espiritualidade, os espíritos superiores.
Mas, meus amigos, convenhamos, é pura ilusão da nossa parte. E isso não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita explícita como ela sempre é. Por quê? Porque, na verdade, os caminhos do Senhor ficam muito além dos espaços físicos, do caminho físico e de nós encontrarmos ele no Google Maps. Os caminhos do Senhor é a lei divina, meus amigos. Essa sim, as leis divinas, é o caminho que nós podemos seguir e que realmente vai endireitar os nossos caminhos. E endireitar, como diz aqui, é nós corrigirmos a nossa conduta conforme as leis divinas. Então, nós procurarmos observar, conhecer quais são essas leis divinas e começar a conformar a nossa conduta com elas. Aí sim nós estaremos nesse caminho que nós tanto procuramos no Google Maps. E aí sim nós poderemos ter a verdadeira sintonia com Deus, com Jesus e com os amigos da espiritualidade, os espíritos superiores. Daí é que a doutrina nos recomenda a transformação moral. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o espiritismo, as pessoas que fazem a palestra, que dão aula, são muito repetitivos, porque sempre estão falando dessa bendita, dessa transformação moral, que a gente nunca consegue fazer, e que é difícil, a gente chega aqui, ouve uma palestra, toma um passe e vai para casa jurando que hoje eu começo a minha transformação moral. A nossa transformação moral está igual ao nosso regime, né? Toda segunda a gente vai começar, né? Então, toda vez que nós chegamos aqui na casa, ouvimos uma palestra, a gente fala, não, agora eu preciso tomar vergonha e começar a minha transformação moral. Mas nós nos esquecemos que a transformação moral, ela é um processo. Por isso que nós não temos paciência e perseverança para nós estarmos realizando ela. E essa transformação é para que nós possamos ter essa sintonia tão desejada, tão almejada por todos nós. Então, longe de nós estarmos só vindo nas palestras, e isso é cumprir rituais. Nós falamos que no espiritismo não tem ritual, mas depende. E isso é dito na doutrina, depende. Como é que eu venho na reunião pública, nas palestras? Eu venho porque é meu dia de vir, eu tenho que ir lá, eu tomo meu passe, que também se torna um ritual, se nós não observarmos. Como é que eu estou tomando meu passe? Por que eu estou tomando passe? Se eu não pensar nessas questões, se torna um ritual. Um ritual onde nós achamos que realizando, indo até a casa, tomando passe, fazendo a oração. Oração também é um ritual, se nós não observarmos por que eu estou fazendo a minha oração. Como é que eu estou fazendo com o meu coração, com o meu entendimento, ou estou repetindo palavras? Aí ele se torna um ritual. Então, para que nada disso que nós fazemos não se torne um ritual, nós precisamos fazer isso raciocinando, pensando, querendo verdadeiramente estar ali na reunião para que a gente possa se instruir, aprender aquilo que a doutrina espírita tem para nos ensinar. E tomar o passe porque nós temos a necessidade, quando temos essa necessidade, e fazer as nossas orações todos os dias. Não, mas na verdade não temos que fazer as nossas orações, temos que ser uma oração. Porque a verdadeira oração é aquele que tem em mente sempre Deus nos seus pensamentos. Então, com isso, nós nos candidatamos, né, encontrando a casa espírita, ou o templo, ou a igreja, nós nos candidatamos à fé. Então, nós queremos ter fé de verdade, nós queremos acreditar, crer em Deus. Mas
Mas o que nós estamos fazendo para desenvolver essa fé dentro de nós? E no nosso caso, que somos espíritas, tem que ser a fé raciocinada. E para ser uma fé raciocinada, só estudando, só aprendendo, só sabendo quais são os atributos de Deus, o que nós estamos fazendo aqui no nosso planeta, da onde é que nós viemos e para onde nós vamos, é que nós vamos realmente ser candidatos verdadeiros àquela fé que remove montanhas e que hoje nós sabemos que não são as montanhas físicas, mas são as montanhas que existem dentro de nós e que se chamam montanhas imperfeições. Nós também ansiamos pela paz. Nossa, quem é que não quer ter paz, né? Mas se nós não buscarmos refletir sobre tudo o que nós temos aprendido nas reuniões, se nós não buscarmos nos envolver com os fluidos que a espiritualidade nos doa através dos passes, se nós não nos envolvermos de verdade com a prece, como é que nós vamos conseguir ter essa paz? E nós queremos também sempre a presença divina. Mas como ter a presença divina se nós não nos colocamos em sintonia para que nós possamos ter essa presença divina na nossa vida? Mas todos esses desejos que nós temos de ter mais fé, de ter paz, da presença de Deus na nossa vida, ela não nos vem de mão beijada. E isso nós precisamos aprender. Não é porque nós saímos da nossa casa, chegamos até a casa espírita, tomamos o nosso passe, fazemos as nossas orações, muitas vezes mecanicamente, é que nós vamos ter esses desejos atendidos. Isso demanda trabalho, e não é pouco o trabalho, porque nós almejamos todas essas coisas, mas nós sabemos que o mundo ainda não almeja. Então, apesar de o mundo estar como está, e na verdade a gente fala do mundo, mas o mundo está como ele tem que estar. Aliás, ele está porque nós colocamos o mundo do jeito que ele está. Então, quem tem que fazer o caminho reverso para mudar tudo isso é cada um de nós. Não podemos nem dizer somos nós, é cada um de nós, porque esse é um trabalho individual. Então, desejar todos esses desejos demanda trabalho. E é um trabalho que nós dizemos que é um trabalho de renovação interior, que é o mesmo de dizer que é a nossa transformação que a doutrina espírita nos diz que devemos fazer. Muitas vezes, meus amigos, nós acreditamos de verdade que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos em relação à nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos e às vezes até naquele trabalho interior que nós fazemos, procurando renovar os nossos sentimentos em relação aos inimigos também. Mas nós percebemos que nada dá certo, nada dá certo. Quanto mais a gente procura andar, endireitar os nossos caminhos, parece que nada dá certo. É que nem quando minha mãe falava, né, para nós, quanto mais eu fujo, mais assombração me aparece. Não era assim? Acho que vocês já ouviram isso. É isso que nós pensamos. E aí o que acontece? No melhor das nossas vontades, dos nossos desejos de renovação, a gente vê que está tudo caminhando, nos puxando para outro lado. E aí o que acontece? Nós desanimamos. Aí a gente desanima. E aí nós nos interrogamos assim, onde está Deus? Eu estou aqui tentando me transformar, eu estou tentando mudar e parece que Deus me abandonou, sumiu, não está mais junto de mim. Como é que Jesus pode me abandonar nesse momento tão difícil que eu estou passando? Eu estou me sentindo sozinha nesse momento. E, na verdade, o que nós estamos querendo quando nós indagamos assim do alto? Nós estamos querendo que Deus, que Jesus, que os nossos amigos espirituais resolvam as nossas questões.
Esquecidos, muitas vezes, que são nesses momentos difíceis, né, que Jesus, os amigos espirituais, eles estão sempre conosco e nessas horas ainda mais. E poucos de nós conseguem perceber que são nesses momentos difíceis da nossa vida onde as provas se apresentam e vamos relembrar provas escolhidas por nós no nosso planejamento reencarnatório. Não são provas aleatórias, não. Provas escolhidas por nós e as expiações que são ocasionadas, não existe expiação que não seja ocasionada por nós mesmos, por nossas escolhas equivocadas. Então, quando essas provas se apresentam e quando essas expiações se apresentam também nas nossas vidas e chegam até nós, é hora de nós pormos em prática o que nós temos aprendido na teoria. Aí a pergunta: se nós fazemos da vinda na casa espírita um ritual, onde nós estamos agradando, acreditando que nós estamos agradando a Deus, como é que nós vamos guardar aqui na nossa inteligência todos os ensinamentos para que nós possamos usar na hora da prática? Ritual, meus amigos, é mecânico. Ritual nós fazemos porque é assim que tem que ser feito. Agora, vir aqui para realmente nós estarmos adquirindo subsídios para nós nos transformarmos é guardar na nossa inteligência. É na hora em que nós estivermos passando por dificuldades, ao invés de nós lembrar, pensarmos onde está Deus, onde está Jesus, nós temos subsídios dentro de nós para podermos praticar aquilo que os Espíritos vêm sempre nos ensinar. E é só endireitando os nossos caminhos é que nós estaremos alinhados com os caminhos de Deus, com os caminhos de Jesus e com os caminhos dos espíritos superiores. Isso é da lei da afinidade, que rege a nossa vida de relação. Nós temos aprendido que nós sempre atraímos para nós aqueles que são necessários para a nossa vida, não é assim? E como é que nós atraímos essas pessoas? Essa lei da afinidade, que muitas vezes a gente foge e a pessoa está sempre ali no nosso meio, sempre ali para que a gente possa se resolver, através do pensamento e através dessa ligação que nós temos com essas pessoas. Pois se essa lei, ela existe, ela é uma lei universal e rege a nossa vida de relação, por que ela também não regeria a nossa relação com a espiritualidade superior, com Deus e com o nosso Mestre Jesus? Se nós estamos agindo mecanicamente, nós não vamos conseguir ter essa sintonia, porque Deus, Jesus, a espiritualidade superior está num patamar, numa frequência de pensamento. E nós, quando estamos agindo mecanicamente, nós estamos aqui, ó, eles aqui e nós aqui. Então, como sentir a presença deles? Não são eles que têm que vir aqui embaixo. E olha que muitas vezes eles vêm. Somos nós que temos que procurar subir até eles. Mas subir até eles não é só encontrar o caminho da casa espírita, é realmente achar o caminho da casa espírita, porque é importante nós estarmos aqui juntos, aprendendo juntos, mas mais do que tudo é achar o caminho das leis divinas, que essa sim vai nos libertar e vai nos fazer praticar. Que o que é praticar? É nós estarmos aqui entre nós, que pensamos iguais, que pensamos igual, que temos o mesmo objetivo? Não. Praticar é nós irmos para a nossa casa, ter a teoria aqui e depois ir para a nossa casa, praticar lá com os nossos familiares, no nosso trabalho, com os nossos amigos e principalmente com aqueles que nós ainda não conseguimos nos afinar. Aí sim, nós estaremos endireitando os nossos caminhos.
Então, como é que nós vamos sentir essa presença amorosa do Cristo que todos nós desejamos tanto, se nossa vida é lamentar? Fala a verdade. Nós acordamos e aí tá calor. A gente já pensa, ai que calor, isso é lamentar. Aí nós acordamos, tá frio. Ai que frio, que droga, que tempo. Aí tá chovendo. Nossa, mas tá chovendo. Não é assim? Isso é lamentar. A gente acha que é um comentarinho. Não, eu só estou fazendo um comentário. Não é um comentário, é uma lamentação. Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar, estarmos aqui com sol, com chuva, seja como for, com ventania, é uma oportunidade única que nós estamos tendo, meus amigos. Nesse momento em que o nosso planeta está passando por uma transição e está tudo muito difícil, mas nós estamos aqui com essa oportunidade maravilhosa. Temos a doutrina espírita, que é uma bênção nas nossas vidas, que ao mesmo tempo que nos diz que nós temos que endireitar os nossos caminhos através das leis de Deus, ela também nos diz, nós somos livres. E podemos acertar, nós podemos errar. O que nós não devemos é nos demorar nas lamentações, não nos demorar nas tristezas. Mas a doutrina espírita, ela fala que tudo isso faz parte de nós. É uma libertação. Nós sabemos que Deus nos ama infinitamente. É uma libertação, nós sabemos que somos imortais, que já vivemos e que estamos aqui vivendo essa existência e que amanhã nós vamos desencarnar. Ou amanhã, pode ser daqui um segundo, sei lá, né? A gente desencarna, mas a vida continua. E o melhor de tudo isso é saber que, apesar do mundo estar passando por essa transição, é um momento, vai passar. E que, apesar de tudo isso, nós podemos buscar ser felizes, o mais que quisermos. O importante é a gente continuar vivendo e procurando se transformar. Diante disso, precisamos mesmo lamentar, vivendo lamentando, lamenta por causa do filho, do marido, de não sei o quê. Isso acaba com a possibilidade de nós termos uma frequência com a espiritualidade maior. E nós também vivemos desanimando. No primeiro embate, a gente desanima. E desanima feio muitas vezes. Por quê? De tanta depressão. Porque nós desanimamos, e digo, a doutrina nos diz que muito facilmente. Por quê? Porque vivemos mecanicamente. Porque se todos os dias nós nos lembrássemos de todas essas oportunidades que falamos agora há pouco, nós conseguiríamos trabalhar melhor essas questões da depressão. Ficar triste, desanimado por um momento, por um dia, faz parte, e a doutrina nos diz isso. Ainda temos as nossas imperfeições, mas não podemos nos demorar nisso. Todos nós sabemos, a transição está aí. E nós precisamos trabalhar por nós mesmos para que nós possamos estar entre aqueles que têm a possibilidade de viver nesse mundo renovado, que vai ser de regeneração. E não vai ser desanimando que nós vamos conseguir. Vivemos também reclamando, como dissemos há pouco, maldizendo e, mais do que tudo, o mais grave de tudo, vivemos julgando o nosso próximo. Quando nós estamos julgando as pessoas, seja quem for, nós não temos tempo de olhar para dentro de nós mesmos e realizar essa renovação tão importante para nós. Então, enquanto nós tivermos tudo isso, todos esses sentimentos dentro de nós, não vai ter como nós sentirmos essa presença amorosa do Cristo em nossas vidas. E aí, nessa lição, endireitai os caminhos, Emmanuel, ele termina com a seguinte frase: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos,
desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a tua bênção. Então, meus amigos, o que nós podemos dizer? Vamos nos instruir, sim, com as palestras. Vamos também fazer tratamento espiritual, tomando o nosso passe quando necessário for. Mas não vamos prescindir da nossa transformação moral. Porque essa sim é o caminho que vai endireitar os nossos caminhos e vai trazer tudo aquilo que nós ansiamos tanto, que é paz, que é tranquilidade no nosso coração. E, acima de tudo, vai fazer com que a gente tenha uma vida de relação, que é o que a reencarnação nos proporciona de melhor, essa vida de relação que nós temos um com o outro. E vamos aproveitar isso, porque nós temos tudo o que é necessário de bom e aquilo que não é tão bom, mas que faz parte e é necessário. Então, só depende de cada um de nós. Deixemos de ver o outro como aquele algoz que faz com que nada na nossa vida dê certo, e reconheçamos, temos tudo e todas as possibilidades e vamos endireitar os nossos caminhos. Bom dia a todos, que nós possamos ter um bom domingo, uma excelente semana, e eu aproveito para desejar a cada um de vocês um ótimo Natal, não pela representação Natal, que é um dia como outro qualquer, mas como uma renovação, que nós dizemos, né, dito que Natal é dia de renovação. Então que a gente possa renovar, mas não mecanicamente, profundamente, meditando sobre as lições que o Espiritismo traz para nós. Muita paz para todos nós. Bom dia.